Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande investimento que eu fiz nas ações do Banco Itaú. Eu investi mais de 60 mil reais nas ações do Itaú, pessoal, e hoje ele representa aí mais de 27% da carteira de ações do canal. É claro que esse investimento eu fiz lá no passado e eu já venho obtendo uma valorização de quase 20%. Então o Itaú naturalmente já subiu de peso na carteira só por conta da alta nas ações. E ele está aqui como a minha segunda maior posição e pode, se continuar crescendo aqui na carteira do canal, chegar até mesmo perto do Banco do Brasil. Na verdade, meu objetivo, né, é deixar aqui o Itaú bem perto do Banco do Brasil em termos percentuais, de 35% a 36% da carteira aqui total de ações. E mesmo após essa alta recente nas cotações, perceba que o Itaú se valoriza mais de 70%, pegando nos últimos 12 meses, eu acredito que o banco ainda está barato, ainda pode proporcionar tanto alta na cotação como bons pagamentos de proventos. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre todas essas novidades a respeito de Itaú. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Então vocês já sabem aí que o Itaú representa a minha segunda maior posição e, como eu te falei para vocês, essa posição foi acumulada, né, ao longo do tempo, não foi do dia para a noite. Desde o ano passado eu já venho aí aumentando posição fortemente nas ações do Banco Itaú. E o Itaú, pessoal, sem palavras, né? Quando a gente coloca ele aqui para o longo prazo, ele foi um banco muito vencedor. Perceba que nos últimos 10 anos ele deu mais de 980% de retorno. Se você pega numa lupa de 10 anos, você coloca aqui, ó, vamos arredondar para 1000%, né? Até porque esses 20% não dá tanta diferença assim. Você coloca em 10 anos, o Itaú gerou 27% ao ano de 10 anos para cá. Mas esse retorno não foi à toa, até porque o Itaú cresceu muito a sua base de lucros, né? De 10 anos para cá, ele teve uma evolução bem expressiva, até mesmo se destoando dos outros bancões que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira. Mas quando a gente pega ele por um prazo mais longo, também foi uma máquina, porque desde o Plano Real, o Itaú trouxe aí somente com valorização, eu nem estou considerando aqui, ó, dividendos na conta, ele se valorizou 8.275%. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, 8.700%, arredondando, coloca isso aqui em 26 anos, o Itaú deu 18,79% ao ano na média, somente com valorização. Porém, a gente sabe na prática que o Itaú pagou de proventos, na média, 6,5% ao ano, somando com esse aumento de provento que a gente está tendo agora. Então, na realidade, o retorno aqui total da ação no longo prazo foi mais de 25% ao ano. Foi um retorno muito fenomenal. Porque se você tivesse aplicado em ações do Itaú desde ali dos anos 2000, se tivesse 100 mil investidos, você colocou 26 anos no tempo aportando, sei lá, R$1.000, você transformou esse patrimônio em 50 milhões. Mesmo que você não tivesse aportado mais nada, você ainda teria 33 milhões hoje com ações do Itaú, segurando 100 mil no banco com 25% ao ano durante 26 anos. Então perceba que foi sim uma máquina de geração de valor ao acionista. Só que, Pablo, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Isso parcialmente é verdade, mas pessoal, vamos tratar aqui de uma realidade. A gente não investe numa ação da bolsa se ela não tiver um passado bom. Essa que é a verdade, tá? Se consequentemente você pega uma ação ali para longo prazo, você vai investir nela, porque você acredita de que esse retorno irá continuar. Então, por mais que o retorno passado não é garantia de retorno futuro, ele serve como uma base, como um índice de probabilidade. Você tem que jogar as cartas ao seu favor. É muito provável que uma empresa que deu muito lucro no passado e não dá prejuízo, terá uma probabilidade muito alta no longo prazo de ter lucros e aí infinitamente crescentes
lá na frente. Então, esse é o caso aqui do Itaú. Mas, claro que tudo tem um preço. Será que nesse preço o banco tá barato? Até porque na carteira do canal, vocês viram que eu fiz grandes aportes no Itaú, naquela região dos R$ 35. Mas, pessoal, mesmo a R$ 42, eu acho que o banco ainda está muito barato. Por quê, pessoal? Vamos lá. Primeiro que a perspectiva de lucro neste ano é alta. O Itaú pretende lucrar no ano de 2026 de 51 a 53 bilhões de lucro. Então, se a gente coloca aqui, ó, um múltiplo PL, né, para ação ordinária, você vai pegar a cotação da ação ordinária e vai multiplicar pelo número de ações. Logo, você tem aí 471 bi de valor de mercado. Então, você pega aqui, ó, 471 e divide, né, pela aí, consequentemente, a perspectiva de lucro neste ano. O Itaú está cotado por um PL na faixa de 9,23 vezes. É muito barato, pessoal. Por quê? Porque para o padrão do Itaú, que acaba sendo o banco premium, é normal que o mercado pague múltiplos mais elevados do que os outros bancões. A média de PL do Itaú, no longo prazo, acaba ficando de 13 a 14 vezes o seu lucro. Então, quando você pega o PL projetivo do banco, se o banco voltar a ser negociado igual um BTG da vida, que é ser cotado por 13 a 14, igual o seu benchmark Bovespa, né? Que acaba sendo a média. Bovespa hoje está em 12 vezes, então você percebe que o Itaú está descontado em relação ao seu benchmark de mercado. Tá? Que o Itaú tem mais de 20% de participação no índice. Então você pega aqui, ó, 14, né? E divide por 9, o Itaú poderia se valorizar 55% na cotação para ser cotado pelo seu múltiplo médio. Logo, ele, a 55% de alta com as cotações atuais, daria um preço na faixa de R$60, mostrando que até R$51 o Itaú ainda poderia não estar caro. Então você percebe como você tem margem para Itaú, tanto de valorização. Outro múltiplo interessante que pode mostrar que o Itaú poderia estar muito barato é o próprio valor intrínseco pela fórmula do Warren Buffett, que acaba aí utilizando-se, né? V igual a LPA vezes ali, né? 1 mais a taxa de crescimento. Como que é essa fórmula? Eu vou resumir aqui para vocês, tá, pessoal? Eu não vou dar uma aula aqui de matemática financeira para vocês. Então, já vou aí facilitar e dar mastigado. Você vai pegar aqui, ó, esses 12%, né, do que o Buffett exige de retorno. Isso é o que ele exige de retorno para uma ação de qualidade. Quanto que o Itaú cresce na média? Bom, a gente não pode pegar esses 10 anos porque foram excepcionais, né? O Itaú cresceu muito nesses 4 a 5 anos atrás. Temos que pegar 10 anos. Então, o lucro do Itaú hoje é de 46,8 bi. Lá há 10 anos atrás, o lucro do banco era de mais ou menos ali 22 bilhões. Então, na verdade, o Itaú cresceu aí, ó, seus 112% em mais ou menos 10 anos. Se você coloca aqui, ó, 112%, né? Em 10 anos, você vai verificar, não dá pra gente obedecer 100% isso. Por quê? Porque também foi excepcional, o banco cresceu bem. Mas pra gente tirar uma média real do Itaú no longo prazo, o que a gente faz, pessoal? A gente pega aqui, ó, 1 menos payout, né? Então, essa é a fórmula real, ó. 1 menos payout vezes ROI. O ROI médio do Itaú no longo prazo é de 18% ao ano. Aí sim a gente chega num crescimento mais plausível. 9% ao ano de crescimento nas ações, no caso aqui no lucro do banco, né? Então é muito provável que para o ano de 2026 o lucro do banco cresça a uma taxa de 9%, trazendo nessa perspectiva de 53 bi. Bom, vamos para a fórmula do Buffett, que é o que mais importa. Você vai pegar aqui, ó, 12 menos 9. Memorize muito bem esse indicador. 3, o que você vai fazer? Qual que é o LPA dos últimos 12 meses do Itaú? O LPA é na faixa aqui, né, de R$4. Então, você vai pegar 4,07 e vai dividir por 3, que é essa taxa restante do Buffett. Então, você tem um preço justo na ação de R$135 pela fórmula do valor intrínseco do Warren Buffett. Era para o Itaú estar cotado no mínimo pelo valor intrínseco, para justificar essa qualidade que o banco aí tem tido nesses últimos anos, né? Logo, ele tem, num mercado de euforia verdadeiro, um potencial de valorização de 223%. Mas, pessoal, para isso acontecer em um curto período, geralmente tem que ter uma alta muito grande. Ah, pode acontecer? Claro que pode, pessoal. Olha só num ano quanto que ele se valorizou, mesmo num mercado que nem tá tão aquecido, tá? A gente nem tá num bull market de fato. Estamos com juro alto, tem muito capital estrangeiro para entrar no Brasil, tem muitos fundos institucionais, né, que ainda aí não compraram bolsa de uma forma forte. Então, mesmo assim, o Itaú se valorizou mais de 50% em apenas um ano. Então, imagina o que não poderia acontecer num mercado de alta verdadeiro, né? E a carteira do canal poderia ser muito agraciada com toda essa valorização,
fora os bons proventos, porque agora o Itaú está pagando 70% do lucro, fora que ele paga um extraordinário todo ano. Então, somando extraordinário mais o operacional, ele pode superar mais de 12% de yield no longo prazo. Mas claro, qual que seria o retorno embutido hoje na ação, colocando por métricas conservadoras, sem considerar uma eventual valorização de preço? Se ele crescer 18%, se ele crescer aqui 9% ao ano, e você coloca uma taxa de dividendos média na faixa de 8,5%, você coloca mais 3%, o retorno mínimo na ação poderia ser de 20% ao ano. Porém, a gente sabe que tem o re-rate, o mercado paga mais caro pelos múltiplos da empresa, então, por consequência, ele poderia repetir esse retorno desde o plano real, trazendo uns 24% a 25% ao ano de uma forma composta. Pablo, você tá otimista? Claro que eu não tô, pessoal. Eu tô me baseando por dados, mas, né, a gente não pode ser 100% aí ferro e fogo. Então, consequentemente, você tem que colocar, né, não é o 8 a 80, você tem que colocar uma média. É muito provável que o Itaú traga um retorno elevado, mas aí para você saber, você vai ter que estar investido. A gente não tem muita opção, né? A gente vai ter que esperar ao longo prazo. O nosso trabalho como investidor e investigador é observar as oportunidades. E ao que tudo indica hoje, o banco está barato, com uma boa perspectiva de alta e ainda por cima pode continuar pagando bons proventos. Mas agora, né, com essa alta no payout e, consequentemente, com esse crescimento no lucro líquido que pode acontecer no longo prazo, o banco já não tem mais o que fazer com tanto capital e ele vai distribuir para o investidor na tentativa de remunerar o acionista no quesito dividendos. Então, esse foi um dos motivos do porquê que eu coloquei Itaú como a minha segunda maior posição. Qualidade do banco, indispensável, não dá trabalho, é um banco que cresce com uma verticalização muito boa, tá? Segundo ponto, barato, muito raro você ver uma empresa de qualidade como o Itaú barato. Claro, ele não tá tão barato quanto o Banco do Brasil, mas é justificável, porque o Itaú tem muito mais qualidade, então ele vai ser cotado por múltiplos, mas você paga mais caro pela qualidade, né? É natural, pessoal, cada empresa é uma estratégia diferente. O Itaú é uma estratégia mais ali de linearidade, tipo um hedge da carteira, né? Enquanto o Banco do Brasil é uma estratégia mais de alavancagem patrimonial, aquela empresa que pode multiplicar em várias vezes, mas ela encarrega assim, um risco um pouco mais elevado. Do que esse risco? O risco da ciclicidade, né? O risco de ficar de lado, de ficar caindo durante muito tempo, de pagar um provento baixo, mas isso pode ser pago quando a gente tiver um ciclo de boom de commodities. Se tiver um agro bombando, o Banco do Brasil decola e deixa o Itaú no chinelo. Mas quando o Banco do Brasil tá patinando, você tem um Itaú te proporcionando uma rentabilidade fantástica. Tem que ter equilíbrio, pessoal. Não dá para ser 8 a 80, né? Ainda mais quando você tiver uma carteira aí gigantesca com dezenas de milhares de reais, você vai ter que ter sim uma certa, ó, não me interpretem mal, uma certa diversificação para você conseguir viver de renda. Eu tô falando para você diversificar em 20, 30 empresas. Pessoal, mais uma vez, nada do 8 a 80. Tenha equilíbrio. Quando eu falo diversificação, é umas 8, no máximo 10 empresas. Já tá bom. Para que você vai querer ter 30 empresas na carteira? Você nem vai conseguir acompanhar todas. Então, na prática, quando você tem muito dinheiro, você tem ali pelo menos umas 8 a 10, não passa disso, né? Com maiores concentrações, claros, em poucos nomes. Que nem aqui na carteira do canal, tenho 6 ações, né? Mas eu tenho concentração maior. Banco do Brasil, Itaú, BR Partners e Petrobras. As outras aí são coadjuvantes aqui da carteira. Não tem aí uma grande, né, exposição. Mas nada impede que num futuro próximo elas não possam atingir uma grande posição. Tudo vai depender do preço, tudo vai depender do momento, pessoal. Tudo vai depender do momento de mercado. Até pouco tempo atrás, o Banco do Brasil representava 70% da minha carteira. Não representa mais. Tudo depende do momento. Então, assim, você tem que observar qual está fazendo sentido para você mais agora, tá? E claro que nada se trata de recomendação de compra ou de venda de ativos. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações do Banco Itaú, em particular, tem ações desse bancão aqui e vou continuar firme e forte segura nessa posição para o médio e longo prazo para abstrair bons dividendos e também me aproveitar de uma valorização que pode acontecer nas ações da empresa. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!